Em destaque no Panorama CBN, Alexandre Ramagem pode ser deportado para o Brasil pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Datafolha revela visão de brasileiros sobre o STF. Na CPI do crime organizado, relator pede o indiciamento de ministros da Suprema Corte. Representantes de Israel e do Líbano se reúnem hoje nos Estados Unidos para discutir cessar-fogo. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 14 de abril de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! O ex-deputado Alexandre Ramagem passou a primeira noite numa prisão na Flórida e poderá ser deportado para o Brasil pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro, ele foi preso em Orlando por agentes do ICE e teve o nome incluído no sistema eletrônico da agência, onde aparece sob custódia. O protocolo da Polícia de Imigração americana prioriza a detenção de estrangeiros com condenação criminal em seus países, como é o caso de Alexandre Ramagem. Ele fugiu do Brasil em setembro do ano passado, pouco antes de ser condenado a 16 anos de prisão por participar da trama golpista. Agora, caberá a um juiz de imigração de Jacksonville, na Flórida, decidir se ele será deportado ou se terá o asilo concedido. Um documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos mostra que Ramagem está sujeito à deportação porque estava com visto de turista vencido desde o dia 10 de março. A Polícia Federal aqui do Brasil diz que colaborou com o Serviço de Imigração americano para a prisão do ex-diretor da ABIN. Um delegado da PF trabalha juntamente com o ICE para identificar e prender foragidos da Justiça brasileira nos Estados Unidos. O advogado especialista em imigração, Vinícius Bicalho, avaliou que Ramagem pode ser deportado, mas não de forma automática. A prisão pelo ICE normalmente indica uma possível violação migratória. Se isso for confirmado, o governo americano pode iniciar um processo de deportação, que é administrativo e, em regra, mais rápido. Mas existe um segundo caminho, a extradição. Como há questões criminais envolvendo o nome de Alexandre Ramagem no Brasil, o país pode fazer um pedido formal para que ele seja enviado de volta. E aqui está a diferença. Deportação trata de imigração, extradição trata de crime. Na prática, a deportação costuma ser mais rápida. Já a extradição depende da justiça americana e pode levar mais tempo. O desfecho vai depender de fatores como a situação migratória dele, eventuais pedidos de defesa e até questões diplomáticas. Alexandre Ramagem já vinha sendo monitorado pela Polícia Federal Brasileira, né? Os agentes identificaram o endereço dele em Orlando, depois de localizar o carro que ele usou para buscar a mulher no aeroporto no fim do ano passado. A pedido do governo brasileiro, o Departamento de Estado americano cancelou o visto de turista de Ramagem, que já estava sem os passaportes pessoal e diplomático por causa da condenação na trama golpista. Para permanecer nos Estados Unidos, Ramagem protocolou um pedido de asilo, que está sendo analisado. Após a condenação, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, havia solicitado a extradição já de Ramagem para o cumprimento da pena aqui no Brasil. Só que a detenção realizada agora pelo Serviço de Imigração não tem relação com esse pedido de extradição, e sim com a documentação irregular. Bom, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está também nos Estados Unidos há mais de um ano, falou nas redes sociais que a detenção de Ramagem ocorreu após uma infração de trânsito. A Câmara dos Deputados cassou o mandato de Alexandre Ramagem em dezembro, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele estava morando com a mulher e com as 2 filhas numa mansão em Orlando, na Flórida. Rebeca Ramagem, aliás, é procuradora em Roraima e está há 148 dias sem trabalhar, somando férias, prorrogações, recesso forense e afastamentos não reconhecidos. E o ministro Alexandre de Moraes marcou para hoje o depoimento de Eduardo Bolsonaro num processo em que o ex-deputado é acusado de coação para tentar blindar o pai, Jair Bolsonaro, do julgamento por tentativa de golpe de Estado. Esse depoimento pode ser feito por videoconferência, mas o Eduardo não é nem obrigado a participar. E aí, se ele faltar,
O processo pode ser julgado à revelia. Agora eu te conto que uma pesquisa Datafolha divulgada hoje revela que 75% dos brasileiros avaliam que os ministros do STF têm poder demais. Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados consideram que o tribunal é essencial na proteção da democracia. Ainda de acordo com o Datafolha, 75% dos pesquisados falam que as pessoas acreditam menos no STF agora do que no passado. A sondagem mostrou que 55% dos brasileiros tiveram conhecimento das suspeitas de ligação de ministros do STF com o caso do Banco Master e acreditam que haja magistrados da corte envolvidos no episódio. O levantamento também apontou que o ministro Alexandre de Moraes é conhecido por 89% da população. É o índice mais alto entre os ministros. A Carmen Lúcia aparece na sequência e é conhecida por 68% dos entrevistados. Ontem, aliás, durante um evento em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia falou que o STF precisa de mais transparência. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro mesmo, de convivência. Não acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso, desde pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, cada vez mais nós temos uma série de medidas lá dentro que são tomadas exatamente visando isso. Não significa que não tenha muito a aperfeiçoar, acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade, porque a confiança depende do conhecimento que a pessoa tem do outro. Os ministros com melhor índice de avaliação são a Carmen Lúcia, André Mendonça e Luiz Fux. E o ministro Cássio Nunes Marques será eleito hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pelas regras internas do TSE, o vice-presidente da corte será o ministro André Mendonça. É a primeira vez que 2 indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro estarão simultaneamente no comando do TSE durante uma eleição presidencial. Nunes Marques vai ocupar o lugar da ministra Carmen Lúcia, que poderia até ficar no cargo até junho, mas resolveu antecipar a saída. Ela alegou que precisava garantir uma transição mais estável e organizada para as eleições de outubro. No Senado, a CPI do crime organizado acaba hoje com a votação do relatório final e possíveis indiciamentos. E um detalhe importante, o senador Alessandro Vieira apresentou o relatório com pedidos de indiciamento dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Os pedidos se baseiam em condutas consideradas incompatíveis com o exercício das funções, como suspeição em julgamentos, possíveis conflitos de interesse e decisões que teriam impactado investigações. No caso do Procurador-Geral, o texto aponta omissão diante de indícios considerados relevantes. Entre os pontos abordados, o documento cita, por exemplo, o caso Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e possível relação com esquemas de lavagem de dinheiro. O tema, segundo o relator, deve ser aprofundado em uma investigação específica. Bom, são mais de 200 páginas nesse relatório que consolidam os trabalhos da comissão ao longo de 120 dias. E os senadores tinham convocado o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mas ele avisou que não vai comparecer. Em nota, Castro alegou que, por orientação médica, teve de suspender as viagens e as atividades presenciais por causa de uma lombalgia aguda, dores de coluna. Ele prometeu encaminhar à CPI o laudo médico para comprovar o diagnóstico. A convocação de Cláudio Castro foi aprovada a partir de um pedido do relator da CPI, Alessandro Vieira. Ele que argumentava que o ex-governador precisava esclarecer a atuação do crime organizado no Rio e possíveis ligações com o escândalo do Banco Master. Cláudio Castro também seria cobrado a dar explicações sobre o Rio Previdência, que investiu mais de 2,5 bilhões de reais em fundos ligados ao banco de Daniel Vorcaro.
parte das aplicações não tinha cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, o que pôs em risco o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores estaduais do Rio. Ontem, o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, exonerou o presidente do Rio Previdência, Nicolas Cardoso. Para o cargo foi nomeado o procurador do Estado, Felipe Derble de Carvalho Batista. E o presidente Lula vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir o fim da escala 6x1. O projeto faz parte da agenda do governo para tentar melhorar a popularidade do presidente. Ontem, o governo demitiu o presidente do INSS, e para tentar reduzir a fila de quase 3 milhões de pedidos de benefícios acumulados. Gilberto Valler assumiu o cargo há menos de um ano, depois da revelação daquela fraude em aposentadorias e pensões. Ele entrou no lugar de Alessandro Stefanuto, demitido e preso por suspeita de receber propina do esquema criminoso. Quando Valler tomou posse, em abril de 2025, a fila tinha cerca de 2 milhões e 600 mil pedidos. Em dezembro, esse número já passava de 3 milhões. Em março, caiu para 2 milhões e 800 mil. Ele disse que foi pego de surpresa, já que havia acabado de anunciar a redução da fila. No lugar de Gilberto Valler, assumiu Ana Cristina Viana Silveira, que foi presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social e secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência. Dentro do noticiário de economia, eu te conto aqui detalhes de uma reportagem do Globo que traz informações sobre aquele programa de renegociação de dívidas, contando que o governo corre contra o tempo para fechar o desenho do programa que vai permitir a negociação das dívidas nas próximas semanas para anunciar a benesse até o fim de abril, com o objetivo de valer em maio, com a marca simbólica do Dia do Trabalhador. Os detalhes estão sendo acertados entre os técnicos do governo e a equipe econômica. E alguns pontos já até estão encaminhados. Por exemplo, o Ministério da Fazenda trabalha com um prazo de 3 meses para a renegociação de dívidas de brasileiros inadimplentes nesse novo programa. O público-alvo deve ser pessoas que ganham até 5 salários mínimos. A ideia é abranger dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia. O governo queria limitar o período de atraso de 60 a 360 dias, mas ainda existe uma negociação se poderia ser a partir de 90 dias ou por mais de um ano. Em relação ao FGTS, a intenção do governo é possibilitar o saque de até 20% do saldo para o pagamento de dívidas. Isso deve beneficiar apenas quem ganha até 5 salários mínimos. A proposta é ter uma trava de 6 meses para aposta em bets pelo cliente beneficiado, ou seja, a pessoa beneficiada não poderia apostar nesse período. Ainda estão sendo fechados parâmetros fundamentais, como o volume de recursos que serão alocados no Fundo Garantidor de Operações, o desconto mínimo e a taxa de juros máxima que será cobrada nas renegociações. Segundo pessoas com conhecimento no assunto, a ideia é que os descontos sejam proporcionais à idade da dívida. Quanto mais velha, maior o desconto. Em relação à taxa de juros, a tendência é que fique próxima a 2% ao mês. Ontem, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com representantes do setor financeiro em São Paulo. A ideia é que os parâmetros do programa em aberto sejam negociados ao longo dessa semana para que o ministro possa validar o desenho final com o presidente Lula na semana que vem. Eu te conto também que o projeto que regulamentava a atividade de entregadores e motoristas de aplicativo não será votado pela Câmara. O relator, deputado Augusto Coutinho, solicitou que o texto saia da pauta dessa semana após pedido do governo. A proposta estava em tramitação na casa desde julho do ano passado. Pelo projeto de Coutinho, o entregador ou motorista poderia optar entre receber um valor mínimo por entrega de R$ 8,50. O governo lidera um grupo de trabalho que propõe o pagamento de R$ 10 por corrida. Agora os destaques internacionais.
Representantes de Israel e do Líbano vão se reunir hoje nos Estados Unidos para discutir um cessar-fogo. O encontro dos embaixadores dos dois países será no Departamento de Estado americano, em Washington. O conflito em território libanês entre Israel e o grupo extremista Hezbollah é um desdobramento da guerra entre Estados Unidos e Irã, que começou no dia 28 de fevereiro. Os ataques israelenses já mataram mais de 2.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês. O fim do conflito no Líbano é um dos pontos centrais na discussão do cessar-fogo entre Washington, Tel Aviv e Teherã, que completa uma semana. Nessa madrugada, as bolsas asiáticas operaram em alta diante das declarações do presidente Donald Trump de que o Irã demonstrou interesse em voltar à mesa de negociações. A cotação do barril do petróleo também estava abaixo dos $100, depois da alta de ontem por causa do bloqueio americano ao Estreito de Hormuz. Aqui no Brasil, o dólar fechou abaixo dos R$5 pela primeira vez em mais de 2 anos e a Bolsa quebrou o recorde de 198 mil pontos. O bloqueio ao Estreito de Hormuz, uma rota estratégica, continua, mas o presidente americano falou que autoridades iranianas entraram em contato e querem chegar a um acordo. O vice-presidente, J.D. Vance, também falou que houve progresso nas negociações do fim de semana em Islamabad e não excluiu a possibilidade de uma nova rodada de conversas. Bom, sobre os impactos ainda em relação a combustíveis, especialistas ouvidos pelo G1 dizem que, apesar de não haver projeção de desabastecimento de combustíveis aqui no Brasil, o aumento dos preços do petróleo no mercado internacional começa a pressionar a inflação, um cenário que pode piorar caso a guerra se estenda. E no campo político, líderes mundiais e religiosos criticam os ataques de Donald Trump ao Papa Leão XIV. Além de chamar o líder da Igreja Católica de fraco, o presidente americano publicou uma montagem feita pela inteligência artificial em que se apresentava como Jesus Cristo curando um doente. Agora, uma informação importante que vem da Turquia. Um ex-aluno abriu fogo em uma escola do ensino médio no país nesta terça-feira, deixando 16 feridos. Após o ataque, o suspeito tirou a própria vida. O atirador, de 18 anos, armado com uma espingarda, disparou aleatoriamente contra uma escola técnica em Siverek, na província de Şanlıurfa, antes de se esconder no prédio. Unidades especiais da polícia foram mobilizadas depois que o atirador se recusou a se render, enquanto todos os funcionários e alunos foram tirados da escola. Mais tarde, o rapaz tirou a própria vida com a mesma arma. Uma professora entre os feridos está em estado grave. A motivação do crime ainda é desconhecida. Na China, um grande incêndio atingiu um estacionamento da BYD na cidade de Shenzhen nesta terça-feira. Uma fumaça densa e escura tomou o céu nos arredores da região. Segundo a fabricante, o estacionamento servia para armazenar veículos de teste e sucateados também. Ninguém se feriu. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, falou que o país não vai impor tarifas de 100% sobre as importações do Equador. O anúncio reverte um comunicado feito na semana passada pelo Ministério do Comércio colombiano. Em vez disso, Petro falou que tarifas inteligentes serão aplicadas. Ele não deu outros detalhes sobre a nova taxação. E a Suprema Corte de Cassação da Itália deve analisar hoje, em Roma, a interpretação de uma lei de 1912 que define os critérios de transmissão da cidadania italiana por direito de sangue. O julgamento ocorre após uma decisão recente da Corte Constitucional Italiana manter restrições ao reconhecimento da cidadania, o que gerou preocupação entre ítalo-descendentes. Dessa vez, a Corte vai discutir se um menor que tenha dupla cidadania desde o nascimento perde a nacionalidade italiana caso um dos pais se naturalize em outro país durante a infância do filho. A decisão pode unificar o entendimento jurídico sobre o tema e influenciar debates em torno da chamada Lei Tajani, aprovada no ano passado. Desde que as novas regras entraram em vigor, o direito à cidadania italiana por direito de sangue ficou restrito apenas a filhos e netos de italianos, e somente em 2 casos,
se o pai, mãe, avó ou avô tiver sido apenas cidadão italiano, nascendo na Itália ou sendo considerado italiano no momento da morte, ou se pai, mãe, avô ou avó com cidadania italiana tiver nascido fora do país, mas tiver morado na Itália por pelo menos 2 anos seguidos antes do nascimento do filho ou do neto. Quem já teve a cidadania italiana reconhecida não foi afetado pela medida. No caso de brasileiros, milhares de bisnetos e trinetos de italianos que buscam a cidadania podem perder esse direito. O tema ainda deve voltar à análise da Corte Constitucional Italiana em junho. Juristas também preparam novas contestações sobre a lei, o que pode levar a uma longa batalha judicial. No futebol, o Mirassol enfrenta hoje a LDU às 11 da noite no Equador pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na semana passada, o time paulista venceu o Lanús da Argentina por 1-0. Pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o São Paulo joga contra o O'Higgins no Chile, ou do Chile. O Grêmio enfrenta o Deportivo Riestra da Argentina. O Vasco pega o Audax italiano do Chile e o Santos encara o Deportivo Recoleta do Paraguai. E a seleção brasileira feminina de futebol enfrenta hoje a Zâmbia pela segunda rodada da FIFA Series 2026. O jogo acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá, e marca a continuidade da preparação da equipe sob o comando de Arthur Elias. Na primeira rodada do torneio, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5-1. Vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Reginaldo Pires e o editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem também o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.